Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai começar o melhor programa que existe da Adobe. Eu, pelo menos, é um programa que eu adoro, eu sou fascinado nele. Foi o programa que me motivou a estudar. Sem mais delongas, Photoshop. É um programa que tem ferramentas e possibilidades infinitas. Quanto mais você estuda, mais você descobre coisas novas. Não importa o quanto você saiba do programa, sempre tem algo para aprender. As técnicas de manipulação de imagem são infinitas e absurdas. Então, eu gostaria que você, aproveitasse essa jornada junto comigo. Eu vou ficar um bom tempo aqui em Photoshop. Vou tentar trazer as coisas mais práticas e mais divertidas para a gente aqui, que é da comunicação social, da publicidade, do jornalismo, marketing, cinema. Tudo para que a gente possa usar da melhor maneira possível a ferramenta, sem que a gente tenha que esgotar tudo da ferramenta. Essa é a ideia. A ideia é que você saiba o poder da ferramenta e não que você saiba usar todo esse poder. Lembre-se sempre, quem vai usar isso é o designer. Você é publicitário, jornalista, marketing, você é cinema, você não é designer, beleza? Então vamos lá, eu escolhi um projeto que é um pouquinho já avançado, eu já vou iniciar com o pé na porta, mas a gente vai fazendo, quem sabe até em 2 vídeos, 3 vídeos, tá bom? A ideia é a gente começar isso aqui do zero. Não é um dos melhores projetos, tem muita falha de colocação de imagem e tal, mas é um projeto que dá pra gente ter ideia do poder dele, tá bom? Então, vamos lá. Logo de cara aqui, vamos em criar um novo arquivo, então vamos vir aqui em arquivo novo, a gente vai vir aqui em impressão, vamos puxar a nossa folha A4, inverter a ordem, né, deixar em milímetros, e a resolução, que era no Illustrator aquele efeitos de rasterização, aqui funciona da mesma maneira, nós vamos colocar em 120, só para a gente poder trabalhar. Criamos em, clicamos em criar, Ctrl 0 e está aqui a nossa imagem. Primeira coisa, eu quero colocar aquele fundo todo azul. No Illustrator, a gente criava um sólido. Aqui, a gente não vai criar um sólido, aqui a gente vai criar uma camada. Aqui, o Photoshop, a gente vai trabalhar só em cima de camadas. Essa é a grande dificuldade de quem vem do Illustrator para estudar Photoshop. A ideia aqui é que a gente trabalhe só em camadas e em uma ordem hierárquica de camadas. No Illustrator, o que a gente botava aqui fora da prancheta, do artboard, ele aparecia para a gente. O que não aparecia era no projeto final, quando a gente exportava. Aqui, qualquer coisa que você crie aqui fora, ele não vai aparecer. Ele só aparece o que está dentro da nossa prancheta, dessa área branca aqui. Beleza? Manipulação de Ctrl 0, afastar, mover aqui a nossa prancheta, é tudo a mesma coisa, tá? Scroll, Ctrl 0, Alt, tudo a mesma coisa. Então vamos colocar aqui um fundo azul nela. Existem algumas formas. A forma que eu uso é, você cria uma nova camada, vem aqui embaixo, ó, criar nova camada, ou Ctrl Shift N, e ele vai te dar essa opção aqui de nova camada. Nós vamos vir aqui no painel de cores aqui embaixo, na área de ferramentas, no painel de ferramentas, e vamos colocar o azul que a gente quer. Vamos colocar esse azul aqui. E nós vamos dar Alt Delete. Alt Delete vai pegar a cor da frente. Tá vendo que tem dois quadrados aqui? Tem um azul e um branco. Alt Delete vai pegar a cor da frente. Ctrl Delete vai pegar a cor de trás. Então, por exemplo, a cor de trás é branco. Se eu botar aqui um vermelho, por exemplo, e der um Ctrl Delete, vai ficar vermelho. Se nós apertarmos D, só D de dado, as cores resetam para as iniciais preto e branco. Então a gente vai voltar aqui, Ctrl Z, e vamos deixar aqui o nosso fundo azul. Beleza. Agora nós vamos escrever aquele Invictus Lab aqui no fundo, ou o que você quiser escrever. Então a gente vai vir aqui na ferramenta de tipo, vamos dar só um clique. Vamos colocar aqui em Impact, que é uma fonte já nativa do Photoshop, dos programas Adobe em geral. Bota aqui um tamanho grande, sei lá, 130. Então vamos botar aqui 130 pontos. E aqui a gente vai escrever. Tudo com Caps Lock ligado. Invictus Lab. Beleza.
Vou selecionar ele todo o texto, então dei um Ctrl A, ou com o mouse eu posso clicar e arrastar o texto todo. Vou colocar em branco o texto, e é isso. Vou trazer aqui mais para o centro. Agora aqui na camada, perceba, é aquilo que eu falei para você da hierarquização das camadas. O Invictus Lab está na camada da frente da camada 1, que é a camada de fundo. Se você clicar e arrastar e botar esse Invictus Lab para trás, você não vai o ver. Você não verá ele, ou não o verá. Mas você vai ver essa caixa aqui indicando que ele está dentro da camada, só não está visível, porque ele está por trás disso aqui. Então a gente vai voltar, foi só para poder te explicar isso, e vamos aqui transformar essa camada de texto em uma camada de objeto. Então a gente vai clicar com o mouse direito aqui em cima da camada de texto e vamos converter ele em um objeto inteligente. Feito isso, ele agora é um objeto comum. Nós vamos clicar nele, vamos dar um Ctrl T para transformar ele, e aí vai aparecer essa linha cruzada aqui. Você vai, primeiro, clicar nessa âncora aqui para baixo e segurar o Shift. Ele vai aumentar só para baixo, desproporcionalmente. Depois disso, traz um pouquinho para cima e vamos a vir aqui em perspectiva. Vem aqui nesse canto aqui de baixo e vem trazendo ele até ele ficar assim, como se estivesse totalmente na lateral. Vamos afastar um pouquinho, Alt e Scroll do mouse para continuar vendo. E eu acho que está bom assim. Aqui embaixo eu posso até arrastar para baixo, que ele vai dando aquela noção de perspectiva. Enter quando eu terminar. Vou clicar aqui na parte azul, Ctrl 0. Beleza. Primeira parte está pronta. Nós vamos agora duplicar diversas vezes esse Invictus Lab para dar uma noção de profundidade nas letras. Você tem maneiras de fazer isso com o 3D aqui em cima, esse filtro de 3D aqui. Só que ele é bem mais complexo e eu não quero que você saiba disso, porque isso é para o designer. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Você pode duplicar de diversas maneiras. Ctrl J é uma. Mas se você apertar Ctrl Alt e a seta da direita no teclado, ele vai duplicando e levando um pouco para trás. Tá percebendo que está dando esse efeito aqui na nossa tela? Beleza. Eu vou clicar no último, vou arrastar lá para baixo, vou no primeiro copiar e vou clicar nele segurando o Shift do teclado. Beleza. Botão direito e vou converter para objeto inteligente. Pode ser que leve um tempo, por conta de ser muito pesado e o seu computador pode ser que ainda não consiga renderizar bem essa imagem, mas faça e espere. O meu foi rápido porque eu já tinha feito antes e o computador acostumou. Vou vir agora aqui, nesse espaço vazio do Invictus Lab copiar 34, vou vir aqui ó, e dar um duplo clique. Ele vai me abrir essa tela dos estilos de camada. Dentro dele, tem aqui ó, sobreposição e degradê. Esses estilos de camada são várias coisas que você pode fazer dentro só daquela camada. Aqui você tem que entender que existem efeitos que você vai colocar, que são efeitos de camada, literalmente, e efeitos na camada. Esses efeitos de camada são locais. Os efeitos na camada vão fazer efeitos em todas as camadas abaixo. Eu vou fazer aqui mais para frente para você entender. Então a gente vai vir aqui, ó, sobreposição de degradê. A gente vai escolher aqui, ó, o degradê que a gente quer. Então eu vou vir aqui no básico e eu quero do preto para o branco. Eu vou querer ele linear. Então aqui você tem diversas formas. Você tem radial, tá vendo? O preto fica no centro e conforme vai saindo do centro vai ficando branco. Em ângulo, e aí você escolhe o ângulo. Mas aqui no caso eu quero linear. E vou botar a escala em 150. Beleza. Vou dar um OK.
E vou inverter a ordem das camadas. Eu vou pegar essa camada inicial aqui e vou jogar ela para cima. Eu vou clicar nela, arrastar, trazer para cima. Pronto, temos a nossa noção de profundidade com um pouco de sombra, dá uma ideia de 3D na letra. Agora a gente vai fazer um efeito embaixo dela, como se fosse de reflexo. O que nós podemos fazer? Nós podemos converter os dois aqui, dar um Ctrl J. O Ctrl J vai copiar a camada. Vamos dar um Ctrl T e vamos virar verticalmente. Virou verticalmente, ele já está aqui embaixo. Você vai só trazer ele, clicar com o botão direito. Se você clicar fora aqui, ele não aparece. Então, traz um pouquinho aqui para dentro, clicar com o botão direito, perspectiva. E nós vamos trazer ele aqui para cima. E essa partezinha um pouquinho para baixo, só para dar esse efeito de como se tivesse um reflexo. Beleza, feito isso, Enter. Vamos apertar aqui, pegar a nossa ferramenta de seleção, dar um clique aqui fora e Ctrl Z. Aliás, pronto. Ctrl 0. Ctrl Z não, Ctrl 0. Primeiro ponto feito. Agora nós vamos criar uma máscara de camada dentro desse que a gente fez aqui, ó. Para que a gente tenha uma ideia de que ele vai apagando aos pouquinhos. Então, o que a gente pode fazer? Vem aqui, ó, na máscara, no efeito de máscara de camada, ele vai abrir essa caixinha aqui. Você dá um clique nela. Vem no seu gradiente, ferramenta de degradê, e vai só puxar, ó, daqui até aqui. E você já cria um pouco desse efeito. Ctrl V, você vai trazer ela um pouquinho para baixo, só isso, e vai diminuir a opacidade dela. Você vem aqui em cima, ó, do lado onde está normal, você vai botar a opacidade e vai diminuindo aos pouquinhos, ó. Se você quiser, você pode até inverter a ordem das camadas para ficar mais real e trazer ela aqui para cima. Eu tinha tirado, eu posso trazer ela aqui para cima, ó. Ctrl 0 de novo para a gente ter uma noção total do efeito. Eu vou aumentar só um pouquinho a opacidade. Eu quero ela aparecendo um pouquinho mais. Pronto. Ok. Agora eu vou trazer uma imagem que eu já deixei pronto, que é uma imagem sem fundo, uma imagem PNG, é assim que se chama, uma imagem PNG é uma imagem sem fundo, e vou trazer ela para cá, para dentro, e vou tentar colocar ela encostada nesse Invictus Lab. Então, eu já tenho aqui, ó, sem título, é só eu clicar, arrastar e trazer aqui para dentro. Ela abre com esse X aqui no meio. Ela quer dizer que o objeto não é nativo do Photoshop. Está perguntando se você quer incorporar ela no Photoshop. Então é só você vir aqui, ó, nesse checkzinho ali em cima e clicar em OK ou apertar Enter normalmente. Ela está aqui, eu quero encostar ela bem nesse A e preciso arrumar a iluminação que está em cima dela. Percebe que a iluminação dela está muito mais clara do que a própria letra? Eu preciso dar um tom mais natural nisso. Então, primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, em ajustes. E esses ajustes, todos eles que eu fizer, eles vão cair sobre todas as camadas. Existe uma maneira só da gente fazer com que ele não caia em todas as camadas e é uma maneira que eu prefiro fazer. Você pode vir aqui, ó, clicar nele, ele abre as propriedades e abre aqui embaixo uma camada só de ajuste com uma camada de uma máscara de corte. Uma máscara de camada, perdão. O que você pode fazer? Quando você segurar o Alt no teclado e passar o mouse aqui entre as camadas, olha o botão ali mudando, indicando que aquela camada vai ficar vinculada à camada de baixo. Quando você faz isso, você dá o clique, ele já te mostra uma setinha aqui, dizendo que ela está vinculada.
Pronto, agora tudo que eu fizer nessa camada aqui, ó, por exemplo, ó, tirei o brilho total. Tá vendo que tá tirando o brilho total só da mulher? Vamos experimentar aqui e tirar, ó, e vou botar em tudo. Ó o que acontece. Ele tira de todas as camadas. E não é isso que a gente quer. A gente quer mexer só nela. Então a gente dá segurando o Alt com o mouse, dá só um clique nesse limite, nessa fronteira entre as camadas e começa só a manipular. Então, eu, por exemplo, eu vou tirar um pouquinho do brilho, um pouquinho do contraste, talvez adicionar um pouco de brilho e tirar o contraste. Beleza. Eu vou pegar agora saturação e vou colocar também da mesma maneira, só com uma camada de baixo, só com ela. Então eu vou pegar a saturação e vou tirar um pouco. Ó, já tá ficando mais parecendo que ela tá dentro de um estúdio realmente. Vou testar aqui a iluminação, mas eu acho que aqui tá bom. Equilíbrio de cores. Vou vir também colocar aqui embaixo e vamos fazer o equilíbrio de cores dela. Vamos testando aqui. Não tem muito um jeito certo. Eu costumo sempre ir testando, tá? Então, por exemplo, trouxe aqui para o magenta, não ficou legal. Vou trazer para o verde, também não ficou legal, vou deixar quieto. Eu tenho a impressão que aqui trazer para o azul não ficou muito legal, não. Vamos aqui para as sombras. Ó, as sombras vindo para um tom mais de vermelho ficou legal. Trazendo para mais azul e um realce. Beleza. Eu acho que já está numa situação legal. Tá bom. O que eu posso fazer? Eu posso agora adicionar uma nova camada para fazer a sombra aqui nesse tênis dela e nesse tênis dela, para parecer mais real. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse maisinho, vou pegar o brush, atalho B. O brush seria como se fosse um pincel mesmo, atalho B. Ele vai nascer assim, ó, redondinho. Para você aumentar e diminuir o tamanho dele, você vai segurar o Alt no teclado e com o botão direito do mouse, o mouse 2, você vai manter pressionado e arrastar para um lado e para o outro. Para a direita ou para a esquerda, vai aumentar o tamanho dele. Para cima e para baixo, você vai aumentar ou diminuir a dureza dele. A dureza é como se fosse aquela ideia do radial, do gradiente radial. Ele começa bem forte no centro e conforme ele vai indo para as extremidades, ele vai ficando fraco. A gente vai trabalhar com essa dureza no zero, que é o que a gente quer. Vamos clicar aqui com o botão direito, só um clique só, com a ferramenta Brush, pincel selecionada, vamos dar um clique só aqui, ó. E vai abrir essa caixa aqui pra gente. É nessa caixa aqui que a gente vai fazer algumas configurações. A primeira configuração que eu vou fazer é amassar esse pincel. Então tá vendo aqui, ó, que ele vai ficando em elipse? Ele inicialmente era um retângulo, eita nós. Ele era um círculo, e aí agora eu vou amassando ele, ele vai virando uma elipse. Quanto mais amassadinho, melhor. Só que você não pode deixar também tão amassado que ele fique como se fosse uma linha. Então assim tá bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse tênis aqui que está no chão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a cor, vou botar em preto, vou dar só um clique. E vou arrastar ele aqui para baixo da imagem que ela tá. Então, aqui, ó. Tá vendo que ficou um azulzinho, igualzinho era no Illustrator? Trouxe aqui para baixo. Ficou mais ou menos. Eu vou, com a ferramenta de seleção, ajustar para que fique num tamanho legal. Diminuindo aqui. Vou diminuir um tiquinho aqui. Vou dar Enter. E agora, a opacidade, eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Eu acho que assim tá legal. Agora falta a gente fazer o do pé dela. Esse pé que tá em pé. O que a gente vai fazer? Na mesma camada. Aqui, ó. A gente vai selecionar ela na mesma camada. Vamos apertar B para pegar o pincel. Um clique com o botão direito. E aí, nessa seta aqui, ó, a gente vai colocar para cima. Aí a orientação dele fica assim. Que é o que nos interessa.
Dei um clique aqui para ver como é que ficou, gostei, Ctrl Z. Vou vir aqui, ó. Ctrl Z, não gostei. Agora sim. Vou fazer aquele ajustezinho na camada. E ok. Se eu não gostei desse aqui embaixo, você pode tirar ele fazendo uma máscara de camada aqui, ó. Você vem aqui, ó, e vem apagando ele bem pouquinho. Acho que aqui foi muito até. Pronto. E por último, a gente vai criar uma sombra nela. Essa sombra pode ser feita assim, ó. Você pode clicar 2 vezes aqui na camada que ela está. E aqui vem uma dica super importante para você, aluno. Presta atenção. Eu consigo me achar nessas camadas porque eu trabalho há anos e eu já sei o que está sendo feito e também eu já fiz esse projeto umas 2, 3 vezes para poder te ensinar. Quando você estiver trabalhando, nomeie as camadas para você não ficar perdido. Como é que nomeia? Só você clicar 2 vezes aqui, ó, no nome mesmo, que ela abre essa opção de você nomear. Então, por exemplo, mulher PNG. Aqui, tá pronto. Você não se perde. Então eu vou vir aqui na camada dela, vou dar um duplo clique nessa área vazia, vou vir aqui, ó, em de sombra projetada. E ela projeta essa sombra naturalmente aqui. Você pode jogar um pouquinho para o lado e fazer algumas alterações, ó. A opacidade dela. Você pode clicar aqui fora e trazer ela na direção que você quer e na distância que você quer. Então, por exemplo, eu quero ela bem aqui assim, ó, bem justa. Aqui a parede. Como se a luz estivesse vindo da esquerda para a direita. Aqui você pode também botar manualmente aqui a distância, a expansão, o quanto que você quer que se expanda. Então, posso botar bem pouquinho. E o tamanho dela. Quando você bota o tamanho, ela vai se difundindo. E eu acho que assim tá bom. Eu clico em OK e beleza. Uma outra maneira de fazer, que dá mais trabalho, é você duplicar isso aqui. Então, você duplica. Você vem na anterior, efeitos. Você vai colocar aqui, vai dar um duplo clique e vai fazer sobreposição de cor. E vai botar ela toda preta. Como ela está por trás, você não consegue ver. Então, o que você faz? Você vai arrastar um pouquinho aqui para o lado, ó. E aí, se você quiser, você pode dar um Ctrl T em perspectiva e tentar diminuir um pouquinho, alguma coisa assim, ó, só para ficar mais. E vem só diminuindo a opacidade. Eu não gosto, tá? Eu vou tirar, eu não gosto. Eu gosto do jeito que tá assim. Acho que fica muito mais interessante. Esse é o projeto final. É um projeto que ele é simples, mas você consegue entender um pouco do poder do Photoshop. Ele de longe tá muito ruim. Ele tá muito ruim. Tem 1000 coisas pra gente fazer para melhorar. Encaixar ela melhor nesse projeto, angulação, iluminação. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer que não foi feito ainda, tá? Mas esse é só o primeiro vídeo que eu tô trazendo para vocês. Nós vamos ficar um bom tempo aqui em Photoshop até a gente ir caminhando para o InDesign. Valeu, galera? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, deixa um curtir. Escreve aqui embaixo, eu fiquei, que eu vou te mandar um presente, vou te mandar uma apostila. Fica comigo então. Manda aí o seu comentário, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com alguém. Valeu?